Bom dia, Cleverson. Bom dia, Valdomiro. Joia? Tudo bem? Vai ser o primeiro a aparecer, acho que o pessoal não ia participar. Marcos falou que aconteceu um vazamento na casa dele lá e estava limpando a bagunça depois do conserto do vazamento. Aí eu estava, inclusive, até preparando a questão aqui, tá vendo? A questão 7 do trabalho. A Sayuri tinha perguntado a respeito da questão... Deixa eu só mostrar o trabalho aqui. Esse é o trabalho, né? Essa parte primeira aqui pelo jeito ela não teve dúvida, mas eu acho que, tipo assim, se ela conseguiu resolver essa questão 1, ela conseguiria responder essa questão 7, porque essa questão 7 é só o enunciado que está diferente, eu não coloquei em forma de tabela. Aqui na questão 1, tá vendo? Eu tenho 4 pontos, tá vendo? Eu vou ter um polinômio de um grau menor ou igual que 3. Aí aqui na questão 7 é a mesma coisa, tá vendo? Eu tenho... Dá para escrever aqui, ó. Eu tenho um ponto aqui, esse camarada aqui fazia o papel do x0, esse aqui é a imagem dele, né? Esse aqui fazia o papel do x1, esse aqui é a imagem dele, o y1. Esse aqui faz o papel do x2. Esse aqui faz o papel do y2, e esse aqui é o x3, e esse aqui é o papel do y3. E aí eu pergunto quanto que vale a imagem desse camarada aqui, ó, depois que encontrar o polinômio, quanto que vale o f de... Aí, em vez de usar o P, eu estou usando o F, né? Ou seja, é outra letra, mas é a mesma coisa. Então, é a mesma coisa. Eu acho que ela não relacionou, porque não está escrito dessa maneira, mas é como se fosse isso aqui, a mesma coisa. Né? Ou seja, faz para isso aqui utilizando aquela fórmula. Eu estava até colocando a fórmula aqui para poder ela entender melhor. Eu organizei aqui na tabela para poder ficar igual exatamente na questão 1. Ainda tem os 4 pontos aqui, ó. Essa aqui é a fórmula para poder calcular os polinômios de Lagrange, tá vendo? O L0 até o L3. Aí depois utiliza... Eu estava até fazendo o L0 aqui, a hora que você entrou. Utilizando aqui o L0. Então, x menos x1, x menos x2, x menos x3, porque o primeiro aqui eu vou pegar o x0, tá vendo? O x0 aqui é o 8,1. E aqui eu vou dividir essa coisa aqui toda por o 8,1 menos o 8,3, que é o primeiro. Depois o 8,1 menos o 8, aqui já tem x0 menos x2, o x2 é o 8,6, e por fim o 8,1 menos o 8,7. Aí teria que fazer essa conta aqui, desenvolver, né? Esse vezes esse, tem uma distributiva aqui, né? Eu acho que não... Tipo assim, aqui tem que fazer a conta, né? Quanto que dá esse aqui, né? Menos 0,2, esse camarada aqui dá menos 0,5, esse camarada aqui dá menos 0,6, multiplicar, né? E fazer a conta e montar o polinômio, depois multiplica pelo y0, o y0 seria esse camarada aqui, esse aqui é o y1, esse aqui é o y2, esse aqui é o y3, né? Para poder preencher aqui. Essa foi tranquila, né? Você tinha feito ela já, né? Eu fiz as primeiras, essa aí é tranquila. Eu tava fazendo mais, acho que essa é a 7, né? Tá fazendo a 8. A Eu meio que 8. saltei, porque essa é tranquila, é mesmo só resolver. Aí Aham. a 8 eu tava fazendo a tabelinha, porque... Assim, aqui nas diferenças, essa aqui é a diferença de Newton, né? Aqui, na verdade, Isso. aqui, ó, novamente ele perguntou quanto que vale esse camarada aqui, eu não sei, mas aí ele deu a informação do x0 valendo isso aqui, ele deu a informação do x1 valendo isso aqui, ele deu a informação do x2 valendo isso aqui, e deu a informação do x3 valendo isso aqui, né? A imagem dele. Aí você tem que fazer aquela tabelinha das ODD, né? Das diferenças divididas. Isso. As Então, outras eu fiz na mão, essa aí eu não tive paciência, né? Essa eu comecei a digitar, porque aí eu já aproveito entendi. bastante coisa. Aqui você vai pegar o pessoal de ordem 0, que é primeiro, né? Na verdade, vamos colocar o x primeiro. Vamos colocar os x primeiros. Então, aqui você tem o x. Você vai colocar aqui menos 0,75, que é o primeiro. Aí você vai colocar menos 0,5.
É aconselhável saltar uma linha para você entender direitinho o que está fazendo, para poder preencher. Quando você pega, por exemplo, você pegar, usar esse aqui, tem o y, que na verdade aqui é de ordem 0, é exatamente a imagem. Aí o que acontece? Quando você pega, por exemplo, o primeiro, deixa eu preencher alguns aqui, ó. Salta uma linha, depois de menos 0,25, que é o próximo. E aqui salta uma linha e depois coloca 0, que é o último, né? Por que é interessante saltar a linha? Aí coloca a imagem desse camarada aqui, menos 0,07181125. Coloca a imagem desse aqui, menos 0,02475. Coloca a imagem desse 3349375 e coloca a imagem desse aqui, 1,11. Parece até binário isso aqui, né? 1,101, né? Só até aqui tá bom, já que o resto é tudo zero. Aí o que acontece? Quando você vem para a ordem 1, aí o que acontece? Você vai utilizar, aí você preenche nessa linha aqui, ó. Por isso que salta uma linha mais interessante, que você vai fazer esse menos esse, né? Vai fazer a operação subtração, esse menos esse, dividido, né? Por esse menos esse, né? Esse menos esse, nessa ordem, né? Opa. Setinha ao contrário. Esse menos esse, dividido por esse menos esse. Aí preenche aqui, né? Esse camarada aqui é o de ordem 1. Esse camarada de ordem 1 aqui é quem que vai acompanhar o polinômio, porque a carinha do polinômio mesmo vai ser quem? Quem que vai ser o... Ele está chamando de f aqui, né? O F3, aqui no caso, um polinômio de grau 3, vai ser o quê? Vai ser esse número aqui, ele vai ser sempre entrar o camarada da ordem, o termo independente, né? Que é o de ordem 0. 0,718,125, mais esse camarada que vai aparecer aqui da ordem 1, é o camarada que vai multiplicar x menos x0, no caso aqui vai ficar mais, né? Aí o próximo, quando você preencher, ele vai entrar aqui, né? Porque você vai preencher esse com esse, vai fazer a mesma conta, vai preencher aqui também, vou colocar uma exclamação aqui. E quando você fazer esse com esse, você vai preencher aqui, interrogação, exclamação, que sinal que eu uso aqui? Ajuda aí, acho que acabou, né? Usa 2 interrogação, no outro você usa 3. Acho que é mais. Pode ser também. Aqui eu coloco 2 interrogação, a conta é esse menos esse dividido por esse menos esse, né? Sempre desse jeito. E aí aqui também esse menos esse dividido por esse menos esse, então vai dar 3 interrogação aqui. E aí depois, quando você faz esse com esse, aí você vai ter esse camarada aqui, aí eu vou usar uma exclamação. Então esse camarada aqui, ó, esse aqui e esse, o pessoal vai ficar na linha de cima, que são os importantes para preencher o polinômio de Newton. E quando você faz esse com esse, vai ter 2 exclamação aqui, né? E aí, por final, quando você faz esse com esse, aí você vai ter 3 pontinhos aqui. Aí você vai usar esse camarada aqui. Então, vai ficar esse mais, aí o próximo que vem, uma exclamação que multiplica x menos x0, que multiplica x menos x1. Quem que é o x1? Esse aqui é x0, x1. Então, mais 0,5. Então, de grau 2. E por último, você vai usar esse aqui, né? Tá vendo? Aí vai ficar x menos x0, vai fazer o de grau 3, né? Que multiplica x menos o x1, que multiplica x menos o x3, no x2, né? x0, x1, x2, x3. Então, x menos x0, x menos x1, x menos x2. Acabou, né? Acabou, só isso. Ou seja, utiliza esses 3 pontos aqui, ó. Utilizou menos 0 ponto. O primeiro é 75, o segundo é meio e o segundo aqui é x menos ou mais 0,25, que é o último. Então, tá vendo? X com x com x dá grau 3. Então, o polinômio de Newton vai ser esse camarada aqui. Logicamente, você tem que fazer essas contas aqui, né? Esse menos esse dividido por esse menos esse. E assim sucessivamente. Então, essa é a tabela. E aí, você utiliza sempre essa parte de cima aqui, ó. Para ser o de ordem 0, esse aqui vai ser o de ordem 2, é o quem que acompanha aqui o x ao quadrado, por exemplo, né? Seria esse com esse aqui dá x ao quadrado, tá vendo? E o de ordem 3 seria esse aqui da frente, que
tá cabendo aqui, mas o de ordem 3 seria essa aqui, né? Que multiplica x elevado a 1, x elevado a 1, x elevado a 1, deu isso aqui. Então, esse é um polinômio de Newton de grau 3. Aí depois você pega e calcula o f de menos 1/3, para ver quanto que vale. Tranquilo? Ô, Valdomiro, eu fiquei em dúvida em relação ao enunciado, que no final fala, né, para fazer a aproximação, utilizando cada um dos polinômios. Por exemplo, aí antes fala, né, grau 1, 2 e 3. Eu faria essa aproximação de uma forma geral com o polinômio já completo, ou, por exemplo, eu Não, calcularia, por tipo, exemplo, com tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui seria o polinômio de grau 0, ó. Só essa parte aqui. Então, logicamente, se Sim. você colocar menos 1/3 aqui, a aproximação vai ficar ruim, né? Aí Ah, depois, quando tá. você vai, o de Então, grau 1, é o que é o justamente essa aproximação que ele quer, né? Tipo, para eu comparar cada polinômio, essa aproximação é exatamente. boa. Aí o que acontece? Esse próximo aqui é o de grau 1, pegando até essa parte aqui é o de grau 1. Aí você pega e calcula o f de menos 1/3 no polinômio de grau 1. Depois o de grau 2, vem até aqui, né? O de grau 2. E o último é o polinômio de grau 3. Possivelmente vai dar melhor aproximação, né? Quanto mais pontos você pega, melhor fica a sua interpolação. Beleza? Entendi. Minha dúvida mesmo era em relação a esse enunciado, que ficou um pouco meio confuso, Uhum. mas agora eu consegui compreender. Beleza. Então, esse aqui, o de Lagrange, é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que vai utilizar a fórmula diferente, né? Tá vendo? Utiliza os polinômios de grau 1, 2 e 3 adequado, porque para fazer o polinômio de grau 3, logicamente, você vai ter que passar por... Para fazer o de grau 3, você vai ter que passar pelo de grau 1, grau 2 e grau 3, né? Porque quando você vai fazer a conta aqui dos L's, tá vendo? Os L's, tá vendo? O L0, o L1, o L2 e o L3, para chegar no de grau 3, você vai passar essa primeira coluna aqui seria o pessoal de grau 0, tá vendo? Grau 0, grau 1. Essa segunda coluna aqui, quando você pega até aqui, ó, seria o pessoal de grau 2. E para chegar no de grau 3, você teria que fazer essa terceira coluna. Só que como ele deu 4 pontos, tá vendo? Ele deu 4 pontos. Então, 4 pontos faz um polinômio de, no máximo, o quê? Um polinômio interpolador de, no máximo, grau 3. Pode ser que seja menos, né? Mas na maioria das vezes vai dar um de grau 3. Ok? Ok. Tem mais alguma dúvida específica? Da parte de ajuste linear, de Não. parabólico, o Gauss-Seidel, sistemas interativos? Mesmo de forma geral, foi só aquela dúvida que tive lá no diário de bordo, que para mim já ficou, Ah, tá. ficou claro Beleza. que a gente conseguiu entender a lógica para poder montar aquela tabela lá, que a matriz A e a B eu consegui compreender lá as fórmulas e a equação que tinha. Aí já para outra tabela onde eu deveria calcular, eu já fiquei com um pouco de dúvida, mas depois você mandou a foto lá, eu consegui entender. Entendi. Uhum. É só a generalização, você vai aumentando mais uma. Quando você vai fazer um polinômio de grau 3, você precisa de 4 entradas, né? Os 4 coeficientes, do A0 até o A3. Aí, automaticamente, você aumenta mais, vai resolver um sistema 4x4. A complexidade desse problema aí vai ser, no caso, calcular a inversa, né? Porque, geralmente, esse somatório, lá ia ter somatório de x a sexta, eu acho, quando você vai fazendo, né? Aumentando. Então, geralmente, dependendo do número que você usa, e como x a sexta vai ser um número positivo, independente se ele é negativo ou positivo, então quando você soma essa coisa, aí geralmente dá um número grande, né? E aí para calcular a inversa de matriz a partir de 4 fica meio ruim, ainda mais com números grandes na entrada, né? Mas a solução do sistema linear vai te dar exatamente o A0 até o A3, né? Que é exatamente os coeficientes do polinômio de grau 3 que vai interpolar. Ajustar, na verdade, né? A curva aos pontos dados. Certo. Tranquilo? Mais alguma coisa? Não, para mim tá tranquilo. Beleza. Eu acho que você acha que dá para entender a explicação porque a Sayuri tinha até pedido para poder resolver a questão 7, né? Essa aqui é a 8, na verdade, e essa aqui é a 7, né? Polinômio de Lagrange.
Você acha que dá para... Lógico que eu não resolvi tudo aqui, né? Mas essa ideia aqui daria para pegar, para poder resolver o restante? Você acha que ela conseguiria fazer a conta do restante? Utilizando o L1? Eu acho que sim, só para ver se eu consegui compreender também que o enunciado é parecido com a da 8. E eu achei que eu deveria calcular o polinômio de forma geral. Uhum. Mas então eu vou para grau 1, na verdade eu vou pegar essa primeira coluna, né? Grau 2, as Isso, duas, grau 3, essa as aqui é três grau colunas, 2 né? e essa grau 3, porque grau 1 aqui fica x menos x1, tá vendo? Então, isso aqui vai ter grau 1, né? Quando você pega esse vezes esse, pegando as duas primeiras colunas, não é só a segunda coluna, não. É a primeira vezes a segunda, né? Aí você vai ter esse, quando você distribui esse aqui, ó, vai ter um grau 2 aqui, ó, x vezes x. E o grau 3, você vai fazer a multiplicação das três colunas. Que é o geral, né? Sim. Para pegar os 4 pontos para fazer o de grau 3. Ah, eu acho que tá tranquilo. Por Aham. exemplo, o Ah. grau 1 seria y0, né, da Y0. primeira parte, mais o y0 da outra. Na verdade, y1, né? Y1 vezes o L1. Y1 Mas do só que o L1 L1 só usa essa só da parte. primeira coluna. E só esse Isso, camaradinho aqui. Depois o Y2 vezes esse camaradinho aqui. E depois o certo. Y3 vezes esse outro aqui, ó. Sim. Aí você ia ter um polinômio de grau 1. De Lagrange, de grau 1. Para mim tá tranquilo. Acho que dá para Dá para entender fazer, bem. né? Porque as outras questões do trabalho, ó, são todas parecidas, né? Se você fez a letra A, você vai fazer a B, a C, a D, né? E aqui Newton também do mesmo jeito, tá vendo? Esse aqui é mais para vocês treinarem mesmo, né? Aqui ficou até uma coisa a mais, né? Essa última parte aqui, ó. Na verdade, isso aqui era o enunciado de outra questão que eu não coloquei, né? Porque, na verdade, esse aqui é o mesmo. Esse enunciado é dessa aqui. Esse enunciado é dessa aqui, né? E aí saiu ficou a mais. Esse aqui, o enunciado era da próxima questão que viria. Tá vendo? Esse aqui é desse. Eu não tinha esse aqui digitado, eu peguei do livro. Esse aqui é desse, né? Eu peguei do livro, por isso não ficou tão legal, não, a estética, né, do trabalho. Essa parte primeira aqui eu tinha digitado no LaTeX, essa aqui ficou melhor, tá vendo? Mas a segunda parte dos polinômios interpolador não ficou tão legal, não. Tranquilo, Cleves? Tranquilo, Vadamir. Beleza, então eu vou enviar esse. Estava gravando, né? Eu vou pegar essa parte que a gente discutiu aqui e vou enviar lá no canal. Os alunos Tranquilo. que não vieram. Beleza, Beleza. então. Fica com Deus. Até amanhã, não, até quarta, né? Beleza. É Bom dia aí, porque Vadamir. tem gente Até que faz quarta. até amanhã, porque fosse Marcos, por exemplo, tinha EDO para ele amanhã, né? Mas Sim, no caso o seu é só até quarta. até quarta. Beleza, até mais, tchau. Até mais. Tchau, tchau.